Josué capítulo 3. Aleluia. Diz assim o texto: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguirei. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É fantástico esse texto. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, nós estamos vivendo em dias de tanta confusão, né? De tanta incerteza. Ninguém sabe mais quem está certo. E por isso nós ficamos ligados em Cristo. Como igreja, nós temos um cenário para promover, que é o cenário da Bíblia. E nenhum outro cenário, muitas vezes, favorece esse cenário da Bíblia. Ontem nós tivemos o café de pastores aqui, a gente falou muito sobre uma mente sadia, né? O lugar que você passa mais tempo na sua vida é na sua cabeça, por isso você tem que ter uma cabeça boa. Você passa o dia inteiro pensando, o dia inteiro calculando, o dia inteiro meditando, e você passa muito tempo dentro da sua cabeça. E se você não dominar a sua mente, alguém vai dominar ela. Algo ou alguém sempre vai dominar você. Então, alguém me perguntou esses dias: pastor, define um homem feliz para mim. Eu disse: olha, um homem feliz para mim hoje, nos dias de hoje, é o homem que a velocidade da mente supera a velocidade da língua. Ou seja, um homem que não precisa falar muito para ter autoridade. Nós já falamos muito de autoridade aqui. Autoridade vem de autor, não vem de posições. Tem pessoas que acham que autoridade vem de posição, por isso que corre atrás de posição para ter autoridade. A autoridade não vem por causa da posição, é a posição que Deus dá por causa da autoridade. Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade, porque a autoridade vem de autor. Quem dá autoridade é o autor. Amém? E talvez em outras épocas, a gente já viveu na igreja, eu estou servindo no ministério há 27 anos, e sempre se falou muito da presença de Deus, né? Eu não sei se os irmãos pensam assim, mas teve uma época que era tanta inocência, e eu vou falar uma coisa para você: eu tenho um pouco de saudade da inocência, porque a inocência às vezes ela nos protegia. Tem uma ignorância que nos protege, que às vezes é melhor a gente não saber do que a gente saber e não dar uma resposta para aquilo que a gente sabe. Então, quando alguém dizia para a gente: eu vi um anjo, a gente acreditava, não é? Mas daí depois que passou tanta gente a ver anjo, parece que a gente não acredita mais. A gente tem dificuldade de viver o sobrenatural. Por quê? Porque a gente vive preso em uma rotina, e a rotina, ela não contribui para uma vida no sobrenatural. Porque uma vida sobrenatural, ela precisa acreditar em coisas que ninguém acredita. Ela precisa ter fé em coisas que não são comuns. O problema é esse, é quando a sua fé se torna comum. Quando a fé, ela se torna muito comum, ou então ela se torna muito questionadora. Ou seja,
Alguém tem que me explicar para me crer, senão eu não acredito. Deus tem que fazer um milagre e tem que se explicar, porque senão eu não acredito que foi Ele que fez. É como se Deus tivesse que prestar conta de tudo que Ele está fazendo. Nós vivemos uma geração que valoriza mais a aparência do que a presença de Deus. E eu vou te falar uma coisa, pode ser coisa da minha cabeça, eu espero que não seja, mas quem valoriza muito a aparência é porque já não vive mais na presença, irmão. Tem que ter sempre uma coisa bonita para mostrar, uma vitória para aquecer os seus sentimentos. Dificilmente se fala de derrota. A gente tem sempre uma medalha para mostrar para alguém, mas tem dificuldade de mostrar as cicatrizes. Quando o que cura a próxima geração não é as nossas medalhas, é as nossas cicatrizes. O precursor, ele sempre sofre mais do que o outro, você já viu? Por que o precursor sofre mais? Porque ele sofre para que a geração que vem atrás não precise sofrer. O precursor, irmão, ele sempre vai sofrer mais, porque ele puxa a fila. Não é verdade? Ele puxa a fila. Eu sou da época que ser crente não podia ter televisão em casa, né? Então a primeira televisão que apareceu na casa de um crente, irmão, deu BO, deu reunião de convenção. Por quê? Porque a televisão era a caixa do diabo. E o primeiro celular, então, é um aparelho do diabo, e a gente costuma dar tudo para o diabo. Irmão, Caim não tinha smartphone e ele matou seu irmão. Porque o problema não está nas coisas, está nas pessoas. A gente achando que o pecado estava nas coisas, começou a se desfazer de tudo. Eu não sei quanto a você, mas quem aqui já botou o ursinho de pelúcia no fogo? Botou, que eu sei, pode levantar a mão aí. Quem aqui já queimou o Mickey? Quem aqui já queimou a Minnie? O Bob Esponja, coitado. O Fofão. Foi alguém na minha casa e disse: esse bicho tem demônio. Eu digo: não é, irmã. Ele não tem demônio, ele é só feio. Se todo feio tivesse demônio, nós estávamos perdidos, meu filho. E ela diz: não, eu vejo, olha que bicho feio, tem demônio. Eu digo: irmã, não tem demônio. Ele é só feio. Tem um monte de feio que eu conheço que não tem demônio, é só feio. Diga para o irmão que está falando: você não tem demônio, fica tranquilo. Você não tem demônio, meu irmão. Você só é feio. Glória a Deus. Só para dar uma relaxada. Vocês estão muito tensos, irmão. Está doido? Mas nós vivemos num tempo que a gente começou a se desfazer de coisas, porque tudo era o diabo. O diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo está lá. A gente ficava com medo. Eu mesmo, quando recém-convertido, eu andava dentro de casa assim, ó. Porque foi alguém um dia à minha casa e viu demônio em tudo. Aí eu percebi que o diabo não estava nas coisas, estava em mim. Quando eu fui transformado por Cristo, fui liberto por Cristo, pronto. As coisas mudaram, irmãos. Amém, irmãos? O que faz diferença da sua vida é a fonte que você bebe. É da onde você come, é a fonte que você bebe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque quem não for espiritual na carne, vai ser carnal no espírito. Querido, o proibido, ele nunca foi protegido por Deus. Deus não colocou uma cerca elétrica ao redor do jardim da árvore do bem e do mal. Deus não colocou uma cerca elétrica para você não tocar. Não, tudo que é proibido não tem a proteção de Deus. Deus deixa você escolher. E você é você que vai gerar as consequências das suas escolhas. E depois não pode dizer: mas por que Deus permitiu? Nem tudo que Deus permite, Deus apoia. Eu preciso entender que eu sou fruto das minhas decisões. Eu sou fruto das minhas escolhas. Amém? Uma pessoa que não se separa para Deus, ela tem diferença de uma pessoa que se separa para Deus? Nenhuma. Não tem. Até que chega o dia de entrar na fornalha.
Aham. Até que chegue o dia de entrar na cova dos leões. Por que Josué diz: santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós? A pergunta é: se você se santificar ou não, Deus vai deixar de fazer alguma coisa? Não vai. Mas aí é o caso: você participa disso ou não? Você experimenta isso ou não? Você faz parte disso ou não? Deus não vai mudar o comportamento dele se você não mudou o seu. Agora você pode não participar. Quando Deus diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas, Ele não está dizendo: olha, Luiz, puxa, eu preciso que você se santifique, senão eu não vou fazer, eu vou ter que... Não. O cenário de Deus está pronto. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Deus tem uma agenda para cumprir, não é agenda mundial. Tem muita gente preocupada com a agenda mundial da esquerda, com a agenda não sei o quê. Ô irmão, deixa os mortos enterrar seus mortos. Deus tem uma agenda, querido, para cumprir. Ou você participa dela ou não. Amém, irmãos? Então, se Deus está pedindo, se separa, não é para você ser melhor do que alguém, ou ser melhor do que o outro, ou do que A, do que o B, ou... Não é para você ter o orgulho espiritual, o orgulho religioso, porque esse é o pior orgulho que tem, é o orgulho da religiosidade. O cara é tão bom, tão bom, tão bom, que começa a querer dominar e controlar a vida de todo mundo. Não, quando o Senhor diz se separa, é porque Ele vai fazer algo. Ele está dizendo o seguinte: se você estiver separado, quando aquilo que eu for fazer estiver acontecendo, você participa disso, você vai experimentar isso, irmão. Louvado seja Deus. Uma pessoa separada por Deus, separada para Deus, eu me separo para Deus. Você se separa para Deus. Tem diferença de quem não se separa? Não, não tem. Até que chega a hora de entrar na fornalha, aí tem. Até que o sapato aperta, não tem. Mas quando o sapato aperta, tem. Até que estiver diante de decisões importantes que vão determinar princípios para a sua vida ou não, não tem diferença nenhuma. Uma pessoa que serve a Deus de uma pessoa que não serve a Deus não tem diferença nenhuma. Tem muitas formas de enriquecer. Tem gente enriquecendo e não está na igreja. Mas quando o sapato aperta, aí você vai ver a diferença. Quando tem que entrar na fornalha, aí você vai ver a diferença de quem estava separado e de quem não estava separado. Aleluia. Aleluia. Aí você vai ver a diferença de quem come na mesa do Senhor e quem come na mesa de Babilônia. Amém? Amém? Então eu não quero ser... Eu quando entreguei minha vida para Cristo, não foi para ser mais um crente esperando alguma coisa cair do céu. Meu irmão, a única coisa que caiu do céu foi o diabo, não vai cair mais nada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar, eu tenho que plantar para colher, eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho que ter um bom comportamento, eu tenho que ser, ok, eu sou marido, eu sou pai, não sou só pastor, eu sou marido, eu sou pai, eu sou amigo, o cara também fica no trânsito, perturbando a gente, na rua, não é? Você se incomoda no trânsito? Isso é normal, meu filho, fica tranquilo, não é? Você não dá aquele cara que anda na esquerda quando ele deveria andar na direita? Não tem? O cara está na esquerda ali na sua frente, aí você olha para ele, para a direita, irmão. O cara parece que está procurando casa para alugar, não está? Você tem que chegar ligeiro, ele está 20 por hora na sua frente, não dá vontade? Dá vontade ou não dá, irmão? Então fala que dá, meu filho. Aí vem brabo, xingando todo mundo na rua, aí chega no estacionamento da igreja, diz: amor, dá a mão aqui, vamos entrar na casa do Senhor. Ai, meu Deus, fala, Jeová. Aí chega ali, o negócio toma ele fica possuído, irmão. Ele fica possuído, algo possui ele, pronto, na hora ele vira crente. Estacionamento da igreja é o santuário. Aí a mulher vem ali se segurando no banco, porque ele vem pisando e e eu que já fui xingar uma vez o cara, vai, o cara diz: Pai do Senhor, pastor, diga aleluia, Pai do Senhor, meu irmão. Uma vez foi, eu estava indo, o cara estava me, eu disse: cara, que cara
cara xarope, cara. Só pode ser corintiano. E o cara, pai, eu desci. O que foi, meu irmão? Eu disse, pastor, ora por mim. Eu digo, mas é claro, meu irmão, vem cá, irmão. Eu levei uns 3 minutos para sair aquela ira, para, né, o coração ficar ligado de novo. Aí você diz, pastor, mas o senhor... Meu irmão, é normal. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E se eu tiver que vender um produto para você que eu não sou, você está arrebentado, irmão. Por isso, não coloque a sua fé em Luiz Hermínio, em João, em Antônio. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele é perfeito. Não tem homem perfeito na terra, só Ele é Deus. Ai, pastor, eu me frustrei com a minha igreja, me frustrei com o meu pastor. Sabe por que você se frustrou? Porque você deu para ele o lugar que era de Jesus. Se você der o lugar de Jesus, só para Jesus, você não se frustra com ninguém, você não se machuca com ninguém. Pessoas têm problemas, pessoas são falhas, pessoas têm dias difíceis. Agora você decide, você quer ter um dia difícil ou uma vida difícil? Porque o dia termina daqui a pouco. Você vai dormir, amanhã é outro dia, a vida continua. Então resolve hoje, para tudo, meu irmão. Resolve hoje. Mas o que isso tem a ver com a mensagem que o senhor está pregando? Sei lá o que tem a ver, eu estou falando porque eu estou sentindo de falar, aleluia. Mas o que tem a ver? Sei lá o que tem a ver, eu estou tentando descobrir aqui o que o senhor está falando aqui. Uma coisa eu sei, que você, somos bases para aquelas crianças que saíram antes de começar essa reunião. Eu e você, pais, mães, avós, nós somos bases para aquelas crianças que estão lá, aprendendo com o pastor Jaime, com a pastora Débora, com a equipe que está lá. Nós somos base e nós podemos acelerar o processo na vida deles, tanto para bênção como para maldição. O que Moisés levou 40 anos para fazer, Josué fez em 3 dias. 3 dias foi o tempo que eles ficaram ali. Eles chegaram no Jordão e pararam. Eles não chegaram afobados e foram entrando. Agora veja bem a diferença. Quando eles saíram do Egito, eles saíram correndo. A Bíblia diz que a massa eles levaram, ela não tinha nem levedado a massa ainda. Eles levaram a massa sem levedar. Por quê? Eles estavam fugindo do Egito. Para sair do pecado e fugir do Egito, você tem que ir correndo. Agora quando chega na promessa, relaxa. Você não tem que entrar com tudo, vai pegar, é meu. Não, calma. Relaxa. O que Moisés levou 40 anos para fazer, Josué fez em 3 dias. Por quê, irmão? Porque Deus lhe confiou uma geração a Josué. E as minhas decisões vão afetar para sempre o destino da minha casa. Vão afetar a decisão. Eu tenho coisas que eu não decido mais por mim, é pelos meus filhos, pela minha casa. Por quê? Porque vai afetar, meu irmão. Não pensa, não há neutralidade nas suas ações. Não há neutralidade em nenhuma ação da sua vida. Todas as ações da sua vida, elas vão gerar ou recompensas ou maldições. Como assim, pastor? Deus é Deus geracional, meu amigo. Por isso que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então tem decisões que eu tomo hoje, que você tem que tomar, já pensando na geração que está no seu ventre, na geração dos seus filhos e netos. Como assim, pastor? Meus filhos e netos que se lascam, eu quero ser feliz. Não, querido. E você certamente já é o extrato de uma geração anterior. Deus é geracional. Amém? Amém, irmãos? Eles descansaram antes de entrar. No Mar Vermelho não foi assim, porque eles estavam fugindo. Quando você está fugindo do Egito, irmão, tem que ser rápido, sai fora. Sai fora. Você sabe que é problema, sai correndo. Agora, quando você está diante da promessa, não sai pegando tudo. É meu, calma. Tem gente que acha, porque está servindo ao Senhor, ele acha que ele tem livre acesso a todas as coisas. Foi o que matou Davi, irmão. O que quase matou Davi. Davi estava num terraço, ele era o rei. E de repente ele assiste uma mulher tomando banho.
E certamente ele não viu aquela mulher tomando banho, não foi num dia só. Certamente ele ia ali de vez em quando, que ela tomava banho, ele estava lá olhando, no terraço. E um dia ele chamou um guarda e disse: traz aquela mulher para mim. E ele não se deu conta que ela era a esposa de Urias, o servo leal dele. Por quê? Porque chega uma posição na sua vida, no seu ministério, na sua empresa, que você, pronto, você já não está mais labutando com tanta intensidade. Essa palavra que o Israel falou aqui é muito forte. Não perca a intensidade, não perca a paixão por Cristo, porque senão você vai negociando coisas no caminho, irmãos. Amém? Você não pode negociar coisas no caminho. É a história de Noé. Lembra de Noé? Um dia Deus fala com Noé em Hebreus capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz que Noé foi instruído divinamente para fazer uma arca. E não foi uma obra de uma semana, foi de 120 anos. Noé era garotão, tinha 600 anos quando Deus falou com ele. Aquele menino, 600 anos. Deus falou com ele e disse: Noé, constrói um barco. Ele nunca tinha visto um. Constrói porque vai chover. Ele nunca tinha visto chuva, porque nunca tinha chovido na terra. A terra era regada pelo orvalho. Você escuta uma palavra do céu divina para fazer uma coisa que você nunca fez, que não existe, para se livrar de uma coisa que você nunca viu. E ele obedeceu. E todos os dias de manhã ele pegava suas ferramentas, certamente feitas de pedra, e entrava a floresta dentro para derrubar uma árvore. Quem sabe ele derrubava uma árvore por dia e foi amontoando árvore atrás da sua casa. Irmão, tem crente que Deus fala com ele, se levar um mês para acontecer, ele já muda de igreja ou já vai atrás de um profeta para profetizar para ele de novo. Porque a nossa dificuldade é esperar o que Deus disse. Porque nós vivemos na geração do fast food. Nós vivemos na geração do selfie, irmão. Nós vivemos na geração, eu boto um vídeo aqui de manhã, quando chega de noite já tem 100 mil visualizações. Nós vivemos na geração, da emergência. E a Bíblia não mudou, a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Os princípios da Bíblia não mudam porque mudam as eras. Os princípios de Deus não mudam porque as eras mudaram. As eras podem mudar, já tivemos o tempo que podia ver TV e não podia. O tempo da calça comprida e da bermuda. Já vivemos o tempo do terno e da tatuagem. Não importa, irmãos, as eras mudam, mas os princípios de Deus são imutáveis. E se Ele diz para você esperar, você tem que esperar. Aleluia. Você não pode criar falsas linhas de chegada, porque isso vai criando ilusões nas suas vitórias. Você acha que venceu, mas não venceu. É uma falsa linha de chegada que você criou, e você não venceu. Ainda não acabou. Aí você diz: pastor, mas eu já tenho 70 anos, 60 e tantos anos, não tem nenhuma casa para morar, mas a vida ainda não acabou. Não se apavore, não se desespere. E nós vamos criando falsas linhas de chegada para criar vitórias que não são verdadeiras. Isso é fake, irmãos. E a nossa história passa a ser irreal. E quando alguém olha para a gente e não vê uma história real, por quê? Porque é uma história mentirosa, de uma falsa linha que eu criei para impressionar pessoas, de um homem que eu não sou, de uma vida que eu não vivo. E nós temos facilidade de criar falsas linhas de chegadas, cenários mentirosos que não estamos vivendo. Temos dificuldade, cumprimentamos as pessoas e dissemos: a paz do Senhor, e ela diz: oi, a paz. E quando não está em paz, quando está com dificuldade, temos dificuldade de falar das nossas mazelas, só temos medalhas para mostrar. Eu vim aqui nessa noite com um objetivo: descansa nas promessas. Você já está vendo, porque eles pararam, eles viram, do outro lado, era só atravessar o Jordão, Canaã está ali, ó. Eles podiam: chegamos, 40 anos esperando, vamos entrar. Não, esperaram mais 3 dias. Relaxaram, descansaram antes de entrar. Fica tranquilo, você já está aqui.
Fica tranquilo, eu vou repetir, você já está aqui. Essa vida vai mudar. Você crê que esse casamento vai melhorar, essa vida vai mudar, essa empresa, você crê? Então não te apavora. Não crie lugares que não é seu, não é para você. Quando eu falo isso, irmãos, eu penso em muitas coisas que eu fiz, que eu sou sanguíneo hemorrágico pingando. Pensa num cara. A primeira vez que me convidaram para pregar numa igreja, eu nem dormi aquela noite. A primeira vez que eu fui fazer um programa de rádio, eu fiquei 3 dias sem dormir. A primeira vez que eu fui numa nação, eu viajei a noite inteira de avião sem dormir, porque eu queria chegar. Tem dia que eu vou dormir já com vontade de acordar, pilhado. Então, para mim esperar, você está ouvindo um cara que tem dificuldade de esperar. Você não está ouvindo alguém expert na calmaria. Não, meu irmão. Eu não suporto mar de almirante. Eu já peguei onda. E o surfista não entra na água se o mar estiver calmo. Ele gosta da bagunça. Ele gosta das fortes ondas e do vento. Quando o mar está calmo, ele diz, o mar está ruim, está até gente tomando banho. Ele diz, hoje não está legal. Mas quando está aquele negócio, aquela onda e chuva, quer ver quando tem chuva junto, aleluia. E aí você diz, hoje tá bom. Não tem ninguém na praia, e você diz, hoje tá legal. Por quê? Porque o mar está agitado. Então eu sou esse cara. Eu agito, não me tira mais do sério. Porque o fulano, porque o ciclano, porque você viu como é que está. Nada, irmão, não, isso não tira mais a minha paz. Eu vou dizer uma coisa que tira a minha paz. Quando eu vejo alguém que tem tudo para dar certo na vida, que já achou Jesus, que já encontrou o seu Senhor, que tem uma facilidade de entrar no coração de Deus, que tem uma facilidade de chorar e rir, de tocar pessoas, de ser ministrado. Rapaz, o cara tem estrela, tudo que ele faz dá certo. E eu vejo essa pessoa perdendo tempo com distrações na terra, quando ela poderia entrar mais profundo em Deus. Isso me incomoda, porque as exigências de Deus são para os íntimos, irmãos. Deus não exige nada de crente meia boca. Você quer ver alguém aplicado? Diante de reis ele será posto, diz a Bíblia. O diligente ele será colocado diante de reis. E quem é o diligente? É aquele que é aplicado no que faz. É aplicado no que faz, ele é determinado, ele tem foco. Ele não sai distraído, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, ele tem um propósito na vida. Eu vou dar certo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. É o cara que tem facilidade. Não toma decisão quando está triste. Quando está triste ele vive a sua tristeza. Não faz promessa quando está alegre. Quando está alegre ele deixa todo o ambiente alegre. Quando está com raiva não oprime ninguém. Agora o problema é que nós vamos sucumbindo nas nossas emoções, e a gente tem dificuldade de lidar. Eu, por exemplo, sou um cara público, que passeio com o cachorro na rua, que passeio no shopping, que estou em grandes conferências, que estou em aeroportos, que estou em restaurantes. Então eu sempre me preocupei com cuidado, né? A postura, cara de crente. Cuidado para não falar alto, né? Tudo certinho, porque vai que alguém filma. Vai, irmão, sabe? Isso são prisões. Você é você. Você é você. Você não tem que vender um produto que nem você compra. O nosso problema é lidar com a promessa. Quando chega no lugar da promessa, a gente acha que tem que ter uma postura para viver a promessa. Não. Deus escolheu você, cara. Com tanta gente boa, Deus escolheu você. Cabe na sua cabeça um negócio desse? Fala para mim, se você fosse Deus, você investiria em você? Coisa nenhuma. Mas Deus acreditou em você, confiou no seu amor. E não chamou você porque você era bom, não. Chamou porque você era ruim.
E se Deus não tivesse te escolhido, você não daria certo em outro lugar. Tem gente que não deu certo em nada na vida do que fez, mas veio para a igreja e deu certo. Tudo que fez foi uma tribulação, mas veio para a igreja e deu certo. Por quê? Porque tem coração. Não tem juízo, mas tem coração. E eu vou te falar, o dia que a sua mente sincronizar com o seu coração, o dia que a sua mente, esse espaço aqui, esses 45 centímetros do coração e da mente, esse côvado, o dia que a mente e o coração sincronizar, o dia que a sua mente falar o que o seu coração sente, o dia que o seu coração sentir o que a sua mente pensa, e o dia que a sua boca se unir aos dois, e os seus ouvidos se unir aos dois, e os seus olhos se unir aos dois, e os sentidos da sua alma se submeterem ao coração que Deus te deu, à mente de Cristo que Deus te deu, você está feliz da vida, irmão. Acabou os seus problemas, porque a sua alma vai estar convertida. Você não vai mais mendigar amor, você não vai mais carregar ressentimentos, você não vai culpar mais ninguém por ter dado errado na vida. Por quê? Porque agora toda a sua alma está submetida à sua mente e ao seu coração. Diga para alguém que está do seu lado: descanse na promessa. Diga, já, você está vendo? Espere, não pega tudo com a sua mão, espera, não entra de vez, vai esperando. Eu me lembro quando eu fui, isso foi em 2004, 2005, alguma coisa, 2000 e alguma coisa, lá atrás, faz uns 20 anos. O pessoal dizia assim: pastor, vai tirar o visto, que Deus vai te dar o visto americano. Um monte de gente da igreja foi, o Espírito Santo falou para mim: não vai, eu não vou. Um dia eu acordei de manhã, o Espírito Santo falou assim: vai lá e tira o visto, que eu vou te levar para a América. Eu falei: amor, Deus falou comigo para mim ir tirar o visto. Ela disse: vai. Eu fui, fiz o passaporte e fui tirar o visto sozinho. Fui lá, peguei, na época era fita cassete, CD, levei meus CDs, aí entrei na fila lá do cônsul. Ele olhou para mim e disse: o que você vai fazer na América? Eu digo: eu vou pregar o evangelho. Ele fez: na América tem muitos pregadores. Eu digo: mas não que nem eu. Ele deu uma risadinha e disse: alright, ok, você é muito legal. Eu digo: eu sei que eu sou legal. Ele disse: ok, seja bem-vindo. Pronto, vim embora. E ele nem viu meus CDs. Fez uma pergunta: mas por quê? Eu estava debaixo de uma palavra. E fui. Hoje nós temos igreja na Flórida, 14 igrejas que caminham com a gente na América. Quando você está debaixo de uma palavra, irmão, acabou, você não pode mais ouvir ninguém. O problema é que você ouve uma palavra de Deus e vai consultar quem não ouve. Você ouve uma palavra de Deus e vai consultar quem não tem intimidade com o Espírito. Aí o pessoal diz: isso aí, meu irmão, escuta, sempre que Deus falar com você e confirmar algumas coisas no seu espírito, não espere o aplauso de todos. Não espere que todos contribuam com isso e participem disso. Sempre que Deus falar com você e falar no seu coração, dá a impressão que você está fugindo de alguma coisa, que você está fazendo alguma coisa errada, vai para cima, irmão. O problema é que você consulta a carne. Paulo disse: foi-me dito isso, isso, aquilo, e ele disse: eu não consultei a carne. Sabe o que é não consultar a carne? É não procurar as emoções, é submeter as suas emoções aos cuidados de Cristo. Descansa antes de entrar, meu irmão. Descansa antes de entrar. A promessa está ali, você já está vendo, é sua. Vai vir para você, você vai entrar ali.
Mas primeiro, descansa antes de entrar. Segundo, escute uma voz de comando. E qual foi a voz de comando? Espera aí, descansa aí. E vocês vão ver a arca passar. Quando a arca passar, vocês seguem ela. Ele não disse para seguir nenhum sacerdote, ele disse: segue a arca. Ele disse assim: tira os olhos de quem está carregando a arca e coloque os olhos na arca. Se você estiver seguindo a arca, não importa mais quem está carregando. Como assim, pastor? Meu filho, Ana pegou um menino santo e levou para casa de gente incrédula e endemoniada para criar o menino para ela. Samuel foi criado na casa de Eli, e Eli não estava em nenhuma condição de ser sacerdote. Mas a Bíblia diz que todos os meses Ana levava uma túnica nova e cobria seu filho lá naquela casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu filho está lá no CT jogando futebol no São Paulo. Alguém me disse: olha, toma cuidado, né? Porque jogador vai todo mês, 15 dias, eu vou lá levar uma túnica nova para cobrir ele. Não importa onde os filhos estejam, se eles estão cobertos pelo sangue de Cristo, não importa. Minha filha está em Portugal há 7 anos. Meu Deus, em Portugal. E como é que faz? E o dinheiro dá. E a vida como que é? E a escola. E a prosperidade. E está passando o tempo. Ei, siga a arca. Siga a arca. E não importa mais quem está carregando ela. Tire os olhos de quem carrega a arca. E fite os seus olhos na arca. Quando ela passar, segue ela, vai atrás dela, vai atrás da presença de Deus. Vai atrás da presença de Deus. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já ouvi muitas coisas boas de gente ruim. E sabe o que eu fiz? Eu peguei as coisas boas que eles falaram e levei para dentro de um quarto. E fui buscar aquilo. Siga a arca. Você está procurando um lugar abençoado para morar, para congregar, para trabalhar, e Deus não mandou você procurar um lugar abençoado. Deus disse: se tu uma bênção, seja uma bênção no lugar que Deus te plantou. Se precisar sair, saia. Se precisar mudar, mude. Isso também pode acontecer. Mas só saia se você tiver uma palavra, se você tiver uma voz de comando. Descansa antes de entrar, escute a voz de comando, tome uma atitude de seguir a arca. Agora veja bem que coisa interessante aqui, porque o povo que seguiu Moisés na travessia do Mar Vermelho seguia um homem que carregava um cajado. O cajado um homem pode carregar, mas a arca não. A arca precisava de pelo menos 4 a 6 sacerdotes para carregá-la. O que eu aprendo aqui? Que esses dias o que vamos viver não é seguir um homem com um cajado. É um segmento coletivo, irmãos. É a presença coletiva que está juntando os sacerdotes para caminhar debaixo de uma unção. E outra coisa, no Mar Vermelho, Moisés levantou o cajado e tocou na água. No Jordão, não tinha cajado para tocar na água. Sabe quando o Jordão abriu? Quando eles pisaram o pé. Por quê? Vou te dar um conselho de pastor para ovelha. Quem vai abrir os obstáculos nesses dias não é um homem com o seu ministério, é um homem com a sua vida. Por isso não adianta ter um ministério poderoso e uma vida bandida. Não adianta ter um ministério poderoso, não adianta ter uma igreja cheia, quando a sua vida não condiz com aquilo que você ensina. Você pode ensinar muito bem aquilo que você vive muito mal.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje não são dias de seguir pessoas que estão influenciando as outras com o que fazem, porque você pode fazer uma coisa e viver outra. Hoje você anda com pessoas que estão abrindo obstáculos, abrindo caminho com a sua vida. O Jordão só abriu quando os sacerdotes pisaram. Eles foram os primeiros a pisar, a entrar, e os últimos a saírem. Então eu vou te dar um conselho. Nós estamos vivendo hoje numa geração do prato pronto, irmão. De tudo pronto, de tudo emergente. Vou te falar, toma cuidado com essas coisas rápidas. Deus ainda vive num processo com as pessoas. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Deus ainda desfruta do processo. Por isso que Adão já nasceu grande, mas Jesus não. Jesus foi um embrião, foi um feto, foi um bebê, foi um adolescente, foi um jovem, até se tornar um homem maduro. Viva os processos de Deus, desfrute cada processo na sua vida, porque um dia você vai ter história para contar. E um ministério, uma vida sem história, irmão. E quando você estiver contando a sua história, não tenha vergonha de falar das suas derrotas. Não tenha vergonha de mostrar onde você errou, onde você pecou, onde você decidiu errado. Não tenha vergonha. Deus não vai te condenar, te julgar por isso. Use aonde você errou para salvar vidas. Talvez o teu pior pecado vai se tornar o teu maior ministério. Talvez a tua pior mazela vai se tornar a sua melhor herança. Deixe cicatrizes. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de curar pessoas com a sua dor. Não tenha vergonha de tocar pessoas onde você não foi tocado, onde você não foi. Não tenha vergonha de dar uma coisa que você não recebeu. Igreja, irmãos, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Tem coisas que ninguém consegue ensinar a você. É você que tem que aprender na presença do Espírito Santo. E é tão interessante que ele diz: segue a arca, mas mantenha 2.000 côvados de distância, ou seja, pelo menos uns 90 a 100 metros. Fique longe, para você ver aonde ela vai, para você não se precipitar. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: não ande na frente da presença de Deus. Mantenha distância dela, para você ver para onde ela está indo, e vai para lá. E talvez o lugar que ela está indo não seja o lugar que você esperava que ela fosse. E o Senhor está dizendo: vai para lá. Segue isso. Não ande na presença de Deus num trocadilho, numa palavra populacho nossa aqui. Não põe os bois na frente dos carros, os carros na frente dos bois. Espera. Deixa Deus te conduzir. Deixa aquilo ficar claro para você. E quando fica claro, viva isso. Quando eles saíram do Egito, irmãos, eles não eram organizados. Quando eles saíram do Egito, eles saíram, como eu disse antes, que a massa levedasse. Mas agora eles estavam organizados e descansados para assumir aquilo que Deus tinha para eles. Você precisa descansar antes de entrar no lugar que Deus tem para você. Não chega ali doente, não chega ali cansado, porque senão você não vai dar o valor devido no lugar que Deus preparou para você. Não chega ali cansado. Não chega ali afobado, em outras palavras. Quando eles saíram do Egito, eles tiveram que sair correndo. Eles estavam fugindo de um ambiente. Agora não. Porque Josué deixou bem claro, ele disse: o caminho que vocês vão passar agora, vocês nunca passaram antes. Tem lugares que Deus está conduzindo a sua igreja que ela nunca andou. Por isso ela precisa dar uma distância da arca. Ela precisa dar uma distância da presença de Deus, para ver para onde isso vai dar.
Às vezes nós organizamos tanto, deixamos tanto organizado, que Deus não consegue se mover dentro das nossas organizações. E nós chamamos isso ainda de obra de Deus. Se organize, irmãos. Se eu pudesse dar um conselho para você de pai hoje, eu diria assim: ó, se organize, se prepare, faça contas, anote. Eu sempre ensinei meus filhos a não gastar mais do que ganham. Para alguns deu certo, para alguns não. Não gastem mais do que ganham. Organizem, estude, se interesse, aprenda, esteja extremamente organizado e ordenado por Deus, mas sempre deixe um espaço no meio, porque se Deus quiser, Ele tira você dali, daquela organização chata, daquela rotina chata, e leva você para algo sobrenatural de repente. É assim que Deus faz. Esteja atento ao de repente de Deus. Não, quer ver você ficar preocupado? É quando começa a mexer. Mexe no bolso, mexe na organização. Você tem tudo organizado. Eu estou falando para você porque eu sou chato assim. Eu preciso me converter nisso. É uma luta. Às vezes eu deixo as coisas correrem como um rio para discipular a minha alma, que é extremamente controlada. Às vezes eu deixo a coisa fluir e fica um monte de gente me cobrando: o pastor não vai fazer nada. O pastor, não vou fazer nada. Por quê? Porque eu não sei o que Deus vai fazer. Eu ainda não tenho clareza. E no que eu não tenho clareza, eu não posso pôr a mão. O único lugar que você não deixa impressão digital é na água. Quando o rio estiver correndo, não põe a sua mão, deixa o rio correr. Ninguém pode parar um rio que está correndo para cima. E sabe, quando Deus começa a mexer na sua família, na sua casa, nos seus negócios, rapaz, é um desconforto terrível, é uma angústia terrível. Você fica: não sei como é que vai ser. Aí Deus diz: yes, mas eu sei como vai ser. Às vezes Deus tem que tirar você do controle para poder te dar um lugar de provisão. Às vezes você tem tudo sob controle e diz: não é do seu jeito, é do meu jeito. Por favor, deixa Deus conduzir a sua vida, querido. Nós estamos vivendo a porta de um avivamento nessa nação, mas nós estamos com a cabeça tão virada para um lugar que nós esquecemos das promessas de Deus para a igreja. Nós estamos com a cabeça tão formatada de uma forma, de uma ideologia, que a gente acha que se não for por ali, meu irmão, Deus não tem a sua equação. A equação de Deus é diferente da sua. Deus diz que o último é que vai ser o primeiro, que o louco é que é o sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que está forte, que o que chora é que está alegre. Deus é Deus de toda a terra. Ele não precisa que tudo aqui embaixo dê certo para que Ele se mova. Ele se move nos lugares que você nem está esperando isso. Deixa Deus ser Deus. Então se prepare, porque nos próximos dias Deus vai impressionar suas organizações. Deus vai impressionar você. Deus vai impressionar você. Você quer muito uma coisa e você está empurrando com a barriga, empurrando do seu jeito. E Ele diz: não é, João, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. No tempo de Deus as coisas se aceleram. O que você esperou 20 anos para acontecer, vai acontecer em 20 minutos e talvez em 20 segundos. O tempo está passando, você diz: meu Deus, o tempo está passando, não vai dar mais tempo. E Deus diz: esse não é meu tempo, eu vivo em outro tempo. Eu vivo no estado do ser, Luiz, não é no seu tempo. Você quer me levar para o seu tempo, e eu quero te trazer para o meu estado do ser. Eu quero trazer você para a minha realidade, você fica me puxando para a sua. Você já viu a promessa, você sabe, você tem escrito o que vai acontecer. Então, por favor, se comporte como alguém que acredita no que Deus disse, não como alguém que está titubeando, como alguém que está tateando no escuro. Não, nós não estamos tateando no escuro,
Nós temos uma palavra, passa o céu e passa a terra, mas aquele que pratica a minha palavra não passará. E nós temos outra palavra que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Somente com os seus olhos verás e contemplarás o livramento do Senhor. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Não se comporte como alguém que está tateando no escuro. Acredite, sorria, se alegre aí, macho. Se alegre no Senhor. Amém. O que vai acontecer coletivamente. Vai ser algo sobrenatural. Você lembra daquele cego de nascença de João capítulo 9? Lembra quando levaram ele no templo? E aí eles perguntaram: como é que você está enxergando? Ele disse: eu não sei, foi um homem que pegou lodo, passou no meu olho, e eu estou vendo. E os sacerdotes disseram: blasfêmia! Como é que você foi curado? Você não passou por aqui pelo culto de cura? Você não veio na nossa reunião do grupo, da célula? Como é que você foi curado? Tem gente que acredita que Deus só pode curar através dele, que Deus só pode fazer através dele, através do ministério dele, da igreja dele, da oração dele. Muitos líderes acham que a cura tinha que passar por eles, acham que a revelação tem que passar por eles, mas agora Deus está coletivizando: todos podem profetizar. Não significa que todos são profetas, mas todos podem profetizar. Você pode falar para a morte: morte, viva. Você pode dizer para a seca: chova. Você pode dizer para a chuva: pare. Você pode. Aleluia. Nós estamos diante de uma promessa que diz que uma geração caminhará mais rápido do que outra. Josué deixou claro quando ele reuniu o povo em Josué 24, versículo 15, ele disse: olha, vocês decidem quem vocês vão seguir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês decidem quem vocês vão servir. Irmãos, essas decisões hoje são claras para nós. Eu quero usar de tipologia bíblica aqui. Tipologia bíblica é algo ou alguém do Velho Testamento que aponta para algo ou alguém do Novo Testamento. Isso é uma tipologia bíblica. Quando Josué disse: olha, vocês procurem quem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ter dúvida para mim. Ah, mas meus filhos estão desviados, mas eles estão debaixo de uma palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje meu filho está preso, mas nós estamos debaixo de uma palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas meus filhos desviou, pastor. Meu filho foi embora com outro menino, é casado com outro menino, minha filha é casada com outra menina, mas eles vivem debaixo de uma palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você olha para a circunstância e anula a palavra que você liberou um dia. Você olha para a circunstância e anula toda a palavra. Não, irmãos, eu tenho uma palavra para minha casa e é sobre ela que eu vou viver. E as circunstâncias, elas comungando ou não com a palavra que foi dita, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Tudo que começa na sua vida vai começar com base na sua casa, e deve avançar as paredes para fora, sim. Não tem nada mais apostólico. Se fala muito do apostólico, do profético, mas não tem nada mais apostólico e profético do que a sua família. Não tem nada mais sobrenatural do que a sua família, do que a sua casa. Isso é paternidade. E paternidade estabelecida não é ter um pai. Talvez você foi criado sem pai, sem mãe. Paternidade é você continuar o que Deus disse.
Por isso que Jesus dizia: eu vim fazer a vontade do meu Pai, não foi a minha. E eles diziam: mostra o Pai. Jesus não podia mostrar o Pai. Ele disse: então quem vê a mim vê o Pai, porque nós estamos fazendo a mesma obra, estamos acreditando na mesma coisa e vamos viver pela mesma coisa. Jesus algumas vezes chamou os discípulos de filhos. Os discípulos algumas vezes chamaram Jesus de pai. Não, mas ele disse: quando eu subir, eu não vos deixarei órfãos. Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai cuidar de vocês como um pai cuida de um filho, e ele vai transferir tudo que é do pai para vocês. Paternidade é isso, é construir sobre uma base correta. A base correta é o pai. E a palavra filho vem da palavra banar, que quer dizer construir sobre uma base correta. Por isso que conselho qualquer um pode dar, mas destino quem dá é o pai. E se você não tem um pai biológico para te dar conselho, Deus vai levantar um espiritual para fazer isso. E como é que eu vou saber que é um pai espiritual? Quando ele não roubar o lugar de Deus na sua vida. Quando você olhar para ele ou para ela, porque paternidade não tem a ver só com a figura do homem, tem a ver com a figura da mulher também. Porque quando Deus fala de provisão, ele usa a figura do homem. Ele diz: pode um pai dar um escorpião para um filho que pede um peixe, ou dar uma cobra? Vós que sois maus, sabem das boas coisas aos vossos filhos, imagine os vossos pais, o vosso pai que está no céu. Mas quando ele fala de afeto, de carinho, ele usa a figura da mãe. Ele diz: pode uma mãe abandonar o seu filho que amamenta? Eu, porém, o Senhor, não te deixarei. Ele está dizendo: eu te amamento. Porque Deus não está preso a uma figura masculina ou feminina. Por isso que paternidade tem a ver com você, sendo homem ou sendo mulher. Afeto e provisão estão na figura do pai. Conselho qualquer um pode te dar, mas destino só quem pode te dar é um pai. Amém? Você está me entendendo? Então eu vou continuar onde o meu pai decidiu que eu devo continuar. Eu vou aonde meu pai determinar que eu vá. Ser pai é ser um ventre que propõe gerar para as próximas gerações. Amém? Sabe quando é que está o problema aqui? Sabe onde é que está para mim o problema? Até anotei isso aqui para te falar. É que muitos precisam de pastoreio, e eles buscam isso na paternidade, e se machucam. Por quê? Porque pastoreio tem a ver com cuidado, paternidade tem a ver com destino. Paternidade tem a ver com destino. Quem precisa de cuidado precisa de pastoreio, mas quem precisa de destino precisa de paternidade. E se ferem muito porque querem continuar mesmo ferido. E um pai não dá destino para a gente ferida. Primeiro ele cura. Aleluia. Do que adianta nós fazermos campanhas de prosperidade para gente que não tem juízo para ter dinheiro, que quando ficar rico vai começar a pisar nos outros, que não entendeu o propósito das finanças. Do que adianta orar para Deus dar sucesso para alguém, quando Deus disse: aquele que perder a sua vida, achá-la. Como que eu posso orar para Deus te dar sucesso quando Ele quer que você perca a sua vida? Deus quer me prosperar, pastor? Não, Ele quer te matar. Para quê? Para que a vida de Cristo nasça em você. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Quando o mundo olhar para você, quem trabalha com você, quem estuda com você, quem vive com você, vê Cristo em você. Então nós estamos começando a entender algumas coisas. Quando o mundo olhar para você e ver Cristo em vós, que é a esperança da glória. Amém? Amém? E sabe quem foi que entendeu isso para mim, pastor Beto? Quem entendeu isso para mim foi Eliseu. Porque quando Elias foi tirado de Eliseu, que foi arrebatado, foi levado aos céus, Eliseu não disse: aonde está o Elias de Deus? Não, ele disse: aonde está o Deus de Elias? Porque quem busca
o Deus de Elias já entendeu o que é paternidade. Mas quem busca o Elias de Deus ainda precisa de pastoreio. Por isso que muitas pessoas reclamam que não são pastoreadas, mas muitos não precisam mais de pastoreio, elas precisam de destino. Elas querem ser cuidadas quando elas precisam ser enviadas. Porque não se cuida de marmanjo, irmão, se cuida de criança. E tem gente que vai embora da igreja. Sabe que tem gente que vai embora da igreja porque a igreja cresce? Porque tem saudade da igreja pequenininha, onde ele era a exclusividade. Tem gente que não precisa de cuidado, precisa de envio, precisa de ativação, de destino. Tem uma carga dentro dele, uma carga genética que Deus deu a ele. E ele não cresce, ele não desenvolve, tudo que está dentro dele e perto dele também não cresce. Por quê? Porque ele quer ser cuidado, quer ser pastoreado. Ele quer que alguém fique lambendo as suas feridas junto com ele. Não, irmão, arranca a casca e põe metiolate aí. E arde, e chora. Mas sai desse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer saber de uma coisa? Deus não tem pena de você. Por quê? Porque foi Ele que te criou e Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Deus não tem pena de você. Não adianta fazer carinha de choro não, viu? Se vai chorar, chore por causa da unção. Se vai chorar, chore por causa da glória. Se vai chorar, chore por causa do favor de Deus. Amém? Amém? Mas Deus não tem pena de você não. Ele sabe o que Ele criou. Ele criou você a sua imagem, a sua semelhança. Ele criou você para ser parecido com Ele, para ter o caráter dEle, para ter a unção dEle, para ter o amor dEle. Por isso Ele não tem pena de você. Enquanto você está ali fazendo campanha para se livrar do orgulho, para se livrar do rancor, Deus está dizendo: levanta daí. Tem crente, irmão, que tem um anjo atrás dele, e o anjo está dizendo assim: Deus, deixa eu chutar esse crente, deixa eu dar um pedala Robinho, onde é que eu fui agora? Deixa eu dar um pedala nele, para ver se ele acorda, para ver se ele sai desse lugar de tadinho, de coitadinho. Ó vida, ó céus, ó dor. Lembra do Lip e do Howley? Quem lembra? Quem mais velho aqui lembra? Lembra do leão acordava de manhã? Vamos vencer, vamos destruir, vamos. E a hiena ia atrás, Lip. Se livra de gente, irmão, que só desanima você. Se livra de gente que você chega cheio de sonho e diz: não dá certo. Isso aí tem que cuidar. Sai de perto de gente desanimada, que chama a depressão de minha depressão, que chama a doença de minha diabetes, a minha hepatite, a minha, não é sua. Se livre disso. Como? Dizendo: não te aceito aqui. Mas se ela tiver amanhã, diga amanhã não de novo, e depois da manhã de novo. E se eu morrer com isso, você morre negando que é sua. Creia no que Deus te disse, e ponto final. Saia daí. Os filhos crescem e a gente fica tratando como criança. Danoninho que vale por um bifinho. Fui longe agora, né, gente? Aí eu vou mais longe ainda. Quem é mais velho aqui vai entender. Fui no domingo no parque, imitei um pica-pau e ganhei o Montreal. Lembra disso? Quem lembra? Ô meu filho, menino. E Deus está dizendo: aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Como é que é? Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Olha aqui, ó. Olha aqui. Herança
Se eu piso aqui, eu venci aqui, a minha herança atrás não vai precisar lutar por isso, porque eu já venci para eles. Se eu venci o medo, meus filhos não vão ter medo. Se eu venci a miséria, meus filhos não vão viver miséria. Se eu venci a maldição, meus filhos não vão viver maldição. O meu trabalho de pastor é tirar você daí e dizer: pisa aí, porque teu filho vai vencer nesse lugar. Ele vai herdar o lugar que você conquistou para ele. O meu trabalho é tirar a gente do lugar que elas estão, irmãos. Esse é o meu trabalho. Por onde eu passo, onde eu vejo miséria, eu quero tirar as pessoas dali. Onde eu vejo dor, eu quero tirar as pessoas dali. Onde eu vejo pecado, eu quero tirar as pessoas dali. Por quê? Para que seus filhos vivam a herança dos seus pais. Por isso que meu trabalho, sabe como eles me chamam no Brasil? O Mevan, a casa de paternidade. Aí tem gente que diz: não tem paternidade coisa nenhuma. Claro que não tem. Porque ele quer ser pastoreado quando ele precisa de destino, quando ele precisa de um anjo atrás dele para chutar a bunda dele. E ele quer que eu fique ao redor dele fazendo carinho e trancinha. Vai se lascar, macho velho. Vai crescer, vai assumir as suas responsabilidades, vai ser homem. Está doendo? Chora, limpa as lágrimas e sai. Mas chora, não tem problema chorar. Deus só usa homem chorão. Vê se tem um homem chorando aí perto de você. Mas quando eu vim para a igreja, sabe o que é que me ensinaram? Não pode mostrar suas fraquezas, porque se ninguém mais acredita na sua palavra. Não. E por isso a igreja virou no que virou. Porque ninguém tem coragem de mostrar mazela, mostrar dor, mostrar defeito. Nós temos o protótipo, o arquétipo de um homem perfeito, de uma mulher perfeita. Não, irmãos, não tem ninguém perfeito aqui não. Só tem uma forma de ser perfeito: anda na minha e ser perfeito, porque a presença dele cobre toda a sua imperfeição. E quando você anda na presença dele, quem olha para você não vê você, vê ele. Está pegando isso no seu espírito, irmãos? Está pegando isso no seu espírito, querido? Não é por força nem por violência. Onde tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Coisas que você viveu, seus filhos não vão precisar viver. E fique esperto, porque o diabo vai querer pegar eles. Fique esperto. E não adianta você fazer, dar castigo, pendurar no pau de arara. Não adianta. Não adianta. O que você precisa fazer é derrubar os demônios que querem tocar seus filhos. Escute. Saul tinha um gigante para derrubar. Davi se ofereceu para derrubar. O que é que ele prometeu para Davi? Eu te dou a minha filha. Tem muita gente que está entregando os filhos para pessoas derrubarem gigantes, que quem tem que derrubar são eles. Derrube os gigantes da sua casa e você vai ver seus filhos vão viver herança. Conserte as coisas com Deus, e você vai ver seu filho vai entrar, sim, vai na rua asfaltada, ele vai andar. Onde tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Eu vou te entregar a herança. Você vai vencer. Você vai vencer o medo. Eu me lembro quando eu era menino, irmão. Eu e o Ulisses dormiam no mesmo quarto. E o Ulisses sempre foi mais corajoso que eu. Eu tinha medo, que o banheiro era fora da casa. Eu tinha medo de sair para ir no banheiro sozinho. Eu acordava ele para ir comigo. Eu tinha medo do escuro. Eu era menino. Eu tinha medo, eu tinha pavor de ficar sozinho. Eu tinha pavor do abandono. Quando eu encontrei Jesus, irmãos, acabou o medo. Essa herança de medo os meus filhos não têm mais. Essa herança de miséria meus filhos não vão ter mais. Essa herança de abandono os meus filhos não vão ter.
Você está me entendendo que todo gigante que você derruba hoje, e o lugar que você pisa, você toma, os seus filhos vêm e vão conquistar esses lugares. Esses lugares é da sua geração. A Bíblia diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se Ele vai converter o coração dos pais aos filhos primeiro, então é os pais que precisam de ajuda primeiro, não é os filhos. Às vezes os filhos são um extrato de coisas que nós não vencemos ainda, de orgulhos que nós não derrubamos, de humildades que nós não estamos vivendo, de coisas que nós ainda não estamos experimentando. Aí tem uma janela aberta para pegar nossos filhos. Mas fecha essa janela aí, irmão. Quando você vê a arca, vai atrás dela. Seus filhos vão achar você. Vai atrás da arca, irmão. Se você é um empresário, faz as coisas certas, meu irmão. Faz a coisa certa. Para ganhar dinheiro, tem um jeito certo. Faz a coisa certa, Deus vai te honrar. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Mãe, eu nunca saí para pregar. Eu nunca cobrei para pregar em lugar nenhum. Eu tenho um monte de amigos que fazem assim. Mas por que você não cobra, Luiz? Porque não. E são meus amigos. Mas por que você não bota e estabelece? Não, não estabeleço. Não é o meu propósito. Eu não entendo assim. Se nós podemos ser amigos, eu suportando o que você faz, e você vai ter que suportar o que eu vivo também. Podemos ser amigos assim? Podemos. Então vamos continuar. Sabe, se você é um pastor, um empresário, um profissional liberal, tem um jeito certo de fazer as coisas, irmãos. E esse lugar você está deixando para os seus filhos. Os filhos vão reagir os arrependimentos dos seus pais, os conceitos dos seus pais. E você vai estar transferindo para ele a autoridade de Cristo. Amém? Então, por favor, para terminar, mantenha a sua identidade bem longe da sua função. Às vezes as pessoas me chamam aqui e dizem assim: ô pastor, como é que eu te chamo? Eu te chamo de apóstolo, eu te chamo de pastor, eu te chamo de Luiz Hermínio. Me chama de Luiz Hermínio. Por quê? Porque o meu nome é Luiz Hermínio. A minha identidade não está no que eu faço, está em quem eu sou. Você está me entendendo? A sua identidade não pode estar firmada no que você faz, porque e o dia que eu não puder pregar mais, eu vou perder a minha identidade? Não, irmãos. E se você tiver que parar de pregar, o que você fará? E se você tiver que mudar de profissão, o que você fará se a sua identidade está presa nela? Deus não te chamou pelo que você faz, Ele te chamou pelo que você é, e te deu algo para fazer. Amém, irmãos? Amém? E Jesus deixou claro isso. Tem servo que vai ser servo e vai ser sempre servo, mas tem servo que Deus chama de amigo. Um dia vieram falar para ele, abra comigo aqui, eu vou terminar aqui, mas abra porque senão você não vai ficar claro. Abra comigo João capítulo 3, versículo 22. João 3, 22. Diz assim: depois disto foi Jesus e seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo para ser batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado, não tinha sido preso. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava aqui contigo, além do Jordão, da qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado.
Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente é o que ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Como eu disse para vocês, o precursor sempre sofre mais. Irmão, essa história é fantástica porque João Batista estava fazendo algumas coisas que Jesus ainda não estava fazendo. João Batista, ele foi o precursor, preparando o caminho para Jesus Cristo se apresentar. Quando os discípulos de Jesus foram pedir para orar, eles disseram: Senhor, nos ensina a orar como João ensina os seus discípulos. Senhor, nos ensina a jejuar como João ensina os seus discípulos. Então João Batista já fazia algumas coisas que Jesus ainda não estava fazendo. Jesus ainda não estava fazendo. E preparar o caminho, que eu vejo que tem muito a ver com o que estamos fazendo hoje, não é para trabalhadores, irmãos, é para amigos. Pregar, ensinar, ministrar, eu não preciso ser amigo de Cristo. Agora, se eu trabalho pregando, ensinando, ministrando, preparando um caminho para que ele volte, aí eu preciso ser amigo de Cristo. Eu preciso ser amigo de Cristo. Eu não posso atrapalhar a sua volta. Pastor, que tipo de relação nós precisamos ter com o Senhor? Não é de serviço, irmão, é uma relação pessoal. Ou seja, eu estou disposto a morrer por isso. Qual é a diferença de um trabalhador de Cristo e um amigo de Cristo? É que o trabalhador de Cristo, ele é motivado por uma recompensa. O amigo de Cristo não. Ele é motivado pelo amor de Cristo. Se eu vou trabalhar para preparar a volta de Cristo, Beto, eu não posso só ser um serviçal na casa. Eu preciso ser um amigo de Cristo, irmãos. Eu não posso só ser um pseudo crente evangélico. Eu preciso ser amigo. Os preparadores de caminho não podem ser motivados por recompensa. Nós somos amigos que servimos, não servos que perdemos a amizade no caminho. Nós somos amigos que servimos, irmãos. Eu sirvo a Cristo porque Ele é meu amigo. Aí tem gente que diz: você serve porque você tem uma vida boa, você agora tem livros para vender, você ganha ofertas para pregar. Mas não começou assim. E eu já servia. Eu fiquei pelo menos uns 3, 4 anos morando de favor, porque alguém deu um lugar para mim morar, para mim, para ir assim para as crianças. Eu fiquei pelo menos 3, 4 anos sem ganhar nada, sem fazer nada por assim, porque você está fazendo hoje porque as pessoas te dão algo. Não. Quando nós vamos em lugares que as pessoas não podem cobrir as nossas despesas, nós pagamos elas. Por quê, pastor? Porque eu fui chamado para ser amigo de Cristo, para preparar um caminho do Senhor. Jesus chegou no templo. Você lembra o que é que Jesus fez no templo? Ele fez uma bagunça, não fez? Ele fez uma bagunça para quê? Para colocar as coisas em ordem. Então tem coisas que vão ficar em ordem e parece que ainda está bagunçada, mas não está. Jesus vai trazer ordem para tudo. Se prepare, Brasil. Eu falo isso olhando para essa câmera. Se prepare, Brasil. Parece que está tudo bagunçado, mas não está. Fique tranquilo. Deus vai trazer ordem. Amém. Deus vai trazer ordem. Tem um rio correndo nessa nação, e tem um homem com um cordel de medir, que está medindo. E quem está entendendo não parou de correr no rio. Primeiro as águas vão dar nos atelhos, depois elas vão dar nos joelhos, depois elas vão dar nos lombos, e depois elas vão submergir. Que águas que nós vamos ter que passar a nado. Então, recado para você, Brasil: o Senhor Jesus é o teu Deus. Descansa, descansa, porque Deus vai colocar em ordem todas as coisas. O Senhor está medido com um cordel de medir.
Ele está medindo todas as coisas nesses dias, ainda não acabou. E tem crente aí atribulado, perdido. Não acabou. Deus quer que você olhe para a igreja, olhe para Ele. A igreja é a única instituição constituída por Deus capaz de mudar essa geração. E ela não pode terceirizar o serviço para outras instituições. O serviço da moral dessa nação é pela igreja. Então se preparem, Brasil. Se preparem. Então eu preciso ter uma mentalidade de reino nesses dias. Meu irmão, deixa eu usar um exemplo aqui para você. Jesus está no meio de uma multidão, está anoitecendo, e o pessoal precisa ir embora para comer. E o Felipe vem e diz: Senhor, despede a multidão. André vem, Felipe, despede a multidão. Aí Jesus faz a pergunta tremenda. Ele diz: Felipe, onde é que a gente vai comprar pão para alimentar essa multidão? Jesus provoca. Ele provoca Felipe. E Felipe diz: nós não temos dinheiro. Felipe não entendeu. Felipe, no sistema deste mundo, você tem que comprar para dar. No sistema de Deus, Ele reparte para dar. Você está me entendendo? Você está me entendendo? A mentalidade profissional deste mundo é que a igreja que fica aqui nessa rua aqui é minha concorrente. Que a igreja do bairro é concorrente do Mevan. Essa é uma mentalidade concorrente, não de amigo. Foi isso que vieram dizer para João Batista: sabe o homem que tu batizou? Abriu uma igreja ali, está batizando também. E João Batista disse: mas ele é o cara. Ele é o Cristo, não sou eu que sou o Cristo, é ele que é o Cristo. Você está me entendendo? Ninguém é concorrente de ninguém, irmãos. É que a nossa mentalidade, a nossa mentalidade está carnalizada por uma mentalidade pagã. Nós somos do reino de Deus. Irmão, se isso aqui para você é só um negócio, então eu não sou amigo de Cristo. Irmão, se você olhar para a mão de Judas, você vai ver moedas, porque para Judas era um negócio. Mas se você olhar para a mão de Cristo, você vai ver marcas, cicatrizes, porque para Cristo não era um negócio. Para Cristo era algo pessoal. Eu vou morrer por causa de você. Quem está nesse lugar por causa de negócios está perdido. Quem serve ao Senhor por causa de negócios está perdido. Quem serve ao Senhor só para enriquecer está perdido. Que diferença você tem de Judas? Nenhuma. Mas se você serve a Cristo, porque é algo pessoal, é algo que mexe com você, é algo que mexe com o seu brilho. Se você serve a Cristo, porque você ama Cristo, se você enriqueceu, enriqueceu. Se você não enriquecer, você vai ficar aí mesmo. Glória a Deus. Se der certo, você continua. Se não der certo, você tenta de novo. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que vai haver um corte. E eu estou profetizando. Vai haver um corte. Daqueles que servem e daqueles que não me servem. Se eu sirvo a Cristo só por causa dos meus negócios, só por causa das minhas intenções, eu sou o mais miserável dos homens. Mas se eu sirvo a Cristo porque eu amo, talvez esse ano as coisas não deram tão certas como deveriam ter dado, mas eu amo. Talvez eu não prosperei como eu precisava prosperar, mas eu amo. E eu vou tentar de novo, eu vou continuar com Cristo, eu vou fazer de novo. Então você está no lugar certo, meu amigo. Mas se a sua intenção é outra, eu vou te dar um conselho: nem venha domingo que vem, porque esse não é seu lugar.
Se você está aqui porque Cristo tem uma obra na sua vida e você entende isso, está acima de dinheiro, de fama, de glória, de posição. Eu estou aqui porque eu amo Cristo. Aí essas pessoas julgam e dizem assim: ah, mas você hoje tem bastante, por isso que você ama Cristo. Não. Então por que eu não cresço, pastor? Talvez essa é a única maneira de você perceber que você primeiro vai ter que dar provas e ser fiel no pouco, para que um dia Deus possa confiar coisas grandes em você. E quando as coisas grandes baterem na sua porta, você não vai desviar do seu propósito. Sabe quando Deus vai te dar dinheiro? Quando você não amar mais dinheiro. Sabe quando Deus vai te dar posições? Quando elas não te roubarem de Cristo. Sabe quando Deus vai deixar você conhecido, famoso? De repente você vira até um influencer. Ui. Sabe quando? Quando essas coisas não te roubarem dele. Deus não vai te dar nada que vai te roubar dele, meu irmão. Nada. Deus não vai correr esse risco. Aí a gente diz assim: mas aquele cara quando era pobre ele servia a Deus, depois que ele ficou rico ele desviou. O dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. E quer saber quem é uma pessoa? Dá poder para ela. E por isso que Deus nos dá poder. E Deus está disposto a dar tudo para a gente que a gente estiver disposto a devolver para Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Acho que eu falei demais hoje. Se Deus falou com você, essa é a sua noite. Se Deus ministrou verdade na sua vida, essa é a sua noite. Talvez você precisa de Cristo. E eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vamos orar juntos. Se essa palavra falou contigo, sai do seu lugar, irmão, vem aqui para frente. Vamos terminar orando juntos, carregando a arca juntos. Aleluia, glória a Deus. Descansa seu coração, irmãos. Sabe que a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A terra não é de quem briga por ela. A terra é dos mansos, de quem vive em paz. Amém? Vive em paz. Nós sabemos o bem que precisamos fazer. A gente sabe, esse é o pior talvez, é porque a gente sabe. Quando Abel e Caim se apresentaram com as suas ofertas diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Só que Deus não rejeitou e rejeitou. Deus foi e falou para Caim: por que você está com um semblante caído? Deus estava dizendo o seguinte: se você fizer certo, você não vai ser aceito. Deus estava dizendo o seguinte: Caim, por que você não faz de novo? Por que você não tenta fazer a coisa certa agora? Irmão, Deus não tem problema com o pecado Deus perdoa. O problema de Deus é com o engano. Se é que Ele tem problema, se Ele não tem, eu criei um para Ele agora. O problema é o engano. Deus não tem problema com homens e mulheres arrependidos, que confessam as suas mazelas, que trabalham para deixar um bom testemunho, para fazer as coisas diferentes. Nós vivemos num mundo que parece que o que era para ser comum ficou diferente, e o que era tão diferente ficou comum. Eu abracei alguém no aeroporto esses dias, uma senhora, abracei ela. Ela disse: ai, diz assim, o senhor é diferente. Eu digo: diferente? Como assim? Ela disse: o senhor abraça, o senhor é o pastor que abraça. Eu digo: não, eu sou o normal. Diferente é quem não faz isso. Então, tem muitas coisas que hoje era para ser diferentes e elas se tornaram normais. E o que era normal ficou diferente.
Talvez eu e você precisamos resgatar alguns princípios do Senhor. Se procederes bem, não serás aceito. Alguém me perguntou esses dias: pastor, por que Deus, sabendo que Judas era ladrão, por que Deus deu a bolsinha do dinheiro para ele cuidar? Deus não sabia que Judas tinha caixa 2? Sabia. Então por que Deus faz isso? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Deus deu a bolsa do dinheiro para Judas cuidar, porque era a única chance de Judas vencer a si mesmo, se arrepender e voltar. Tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente pensa que Deus está nos dando porque está nos abençoando. Não, irmão, a bênção e a ostentação, elas têm a mesma roupa, elas só não têm o mesmo espírito. Tem coisa que é a ostentação da gente, e a gente pensa que é bênção de Deus. Você pode ter tudo na vida, cara. Você pode ter lancha, você pode ter jet ski, você pode ter avião, você pode ter mansão, sem problema nenhum. Deus não tem problema de te dar nada. O problema é quando essas coisas substituem quem Deus é na sua vida, e elas passam a ser o teu Deus. Então é fácil, irmão, servir a Deus. Quem acha que é difícil é porque não ama o suficiente. Servir a Deus é fácil demais. Tem um jeito de servir a Deus que é muito fácil, é do jeito dele. Eu quero orar por você, amém? Nós estamos entrando em mais uma semana, e a gente anda no Brasil, a gente percebe, tem um solo no Brasil assim de insegurança muito grande, e é preocupante mesmo. Falo como cidadão, é preocupante. É preocupante. A qualquer momento isso aqui virou uma bomba relógio. A qualquer momento pode dar um BO grande aí. O que eu faço, pastor? Não adianta você fugir para um lugar. Vive em paz. Vai buscar Deus. Cria um ambiente de paz para a sua mente, para o seu coração. Lembra que eu falei no começo? O lugar que você passa mais tempo da sua vida é na sua cabeça. Torne ela um lugar melhor. Torne ela um lugar melhor. Você vai ficar dentro de um lugar melhor. Amém, querido? Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Deixa eu orar para a gente terminar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por um novo tempo na nossa nação. Nesse ambiente de insegurança, nesse ambiente de confusão, nesse ambiente de corrupção, de mentiras e de enganos, nesse ambiente que a gente não sabe mais quem é verdadeiro, nesse ambiente que a gente não sabe mais o que é de verdade e o que é de mentira. Levanta homens e mulheres de verdade nesse lugar, Senhor. Coloca homens e mulheres de verdades nesse lugar, Senhor, nesse ambiente. Eu oro para que o Senhor traga vida onde não tem vida. Senhor, que o Senhor traga segurança aos profissionais liberais, aos empresários. Que o Senhor traga segurança ao irmão que acorda de manhã, pega um ônibus para ir para o trabalho. Que o Senhor traga segurança para essas casas. Cria um ambiente de paz, Senhor, nos lares dessa nação. Cria um ambiente, Senhor, de paz com o teu coração nos lares dessa nação, Deus, para a tua glória. Toca este lugar com o teu favor, com o teu fogo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que você tenha uma semana poderosa. Amém? Que você tenha uma semana poderosa. Não te afoba com a promessa, espera, deixa ela te achar. Amém? Se você for homem de uma coisa só, todas as outras coisas vão achar o lugar delas na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz que excede a todo entendimento. Que essa paz que você viva, ela ensina a sua mente a se localizar no Senhor. Amém? Vai na paz, em nome do Senhor Jesus. Awake before the sunrise finds the room. Shadows rest like petals in the bloom. Silence sits
ease the pain.